nunca foi à Lua, a Terra é um disco plano rodeado por uma muralha de gelo intransponível e coberto por um domo de vidro. E a NASA, a agência espacial que custa bilhões, não passa de uma produtora de Hollywood, cujo único objetivo é manter-nos presos neste grande terrário. Parece o argumento de um filme de ficção científica, não é? Mas neste momento milhões de pessoas acreditam nisto. Milhões. Em pleno século XXI, com supercomputadores no bolso, há mais gente a acreditar na Terra plana do que em qualquer outro momento da história. Isto é o sintoma de uma doença e neste vídeo vamos rasgar esta página. Vamos ver como a farsa da NASA não é sobre ciência, é sobre o colapso total da confiança nas elites. Vamos desmascarar as provas da régua e do holofote e vamos ver como tudo isto não passa de um panfleto reciclado de um vigarista do século XIX. Se estás farto da história da carochinha de que a NASA mente, fica por aí, porque este é mais um Páginas Rasgadas. Antes de continuarmos, não te esqueças, deixa o teu like e o teu comentário porque isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas. E já que estás por aqui, dá uma olhada no clube de membros. Lá tens acesso a vídeos antecipados e até a conteúdo exclusivo que nunca aparece ao resto do público. E por falar em amor, eu quero agradecer-vos por tudo. O que tem sido feito aqui no canal sem vocês era mesmo impossível e eu adoro cada oportunidade que tenho para conhecer cada um de vocês. Então, quero avisar-vos que eu vou estar presencialmente no Conecta Summit 2025 no Tagas Park em Oeiras a 21, 22 e 23 de novembro. Eu quero conversar, tirar fotos e, claro, dizer umas verdades sem filtro. Se estás a pensar ir, usa o cupom de Sousa Viegas e assim tens 10% de desconto no bilhete do evento. Marca na agenda, combina com a malta e aparece. Eu vou lá estar, tu vens? Vamos lá tratar o elefante no meio da sala? Ou melhor, a tartaruga gigante no meio do oceano cósmico. Quando ouvimos a expressão terra plana, a reação imediata de 99% das pessoas é rir, é apontar o dedo e dizer que burro. É sentir-nos intelectualmente superiores, porque vá lá, até os gregos antigos já tinham percebido que isto é uma bola. E essa é a reação preguiçosa. É a reação de quem não percebeu o que está realmente a acontecer. A teoria da Terra plana não é sobre ciência, é sobre confiança. Ninguém acorda um dia, olha para o Sol e decide parece-me liso. Não, o terraplanismo é o sintoma final de uma doença muito grave. O colapso total da credibilidade das instituições e dos especialistas. Pensem comigo, durante décadas, em que é que o sistema não nos mentiu? Mentiram-nos sobre armas de destruição maciça para justificar guerras. Mentiram-nos sobre a inflação transitória enquanto o nosso dinheiro desaparecia no supermercado. Mentiram-nos vezes sem conta sobre crises de saúde pública, a mudar a ciência de segunda para terça-feira. A elite política, mediática e académica passou os últimos 50 anos a queimar a sua própria credibilidade no altar da conveniência política. E agora estão chocados. Chocados porque o Zé da esquina, que vê o especialista da TV a falhar todas as previsões, ter decidido que se calhar também estão a mentir sobre o espaço. A NASA não é uma entidade científica hétera, é uma agência governamental, custa bilhões por ano e quando o governo te mente sobre os teus impostos e a tua segurança, por que raio é que tu irias acreditar nele cegamente quando ele te fala de galáxias a 1000 milhões de anos-luz? O terraplanista não é, na sua essência, um idiota. Ele é um cético que levou o ceticismo longe demais. Ele viu tantas mentiras oficiais que decidiu que tudo o que é oficial é mentira. E, ironicamente, há aqui uma arrogância espiritual. É muito mais reconfortante acreditar que somos especiais, que vivemos no centro de uma criação, debaixo de um domo feito por um criador, do que aceitar a verdade da ciência moderna. Que somos uma poeira insignificante num calhau banal a girar à volta de uma bola de gás medíocre numa galáxia entre trilhões. A Terra plana usa-se de atalhos para pôr o homem e Deus de volta e no centro do universo. É uma revolta espiritual contra o niilismo materialista. Claro que para se chegar a estas conclusões é preciso uma pessoa estar com a cabeça completamente no espaço. É preciso não ter os pés bem assentes na terra. E nós, que estamos cá em baixo a tentar navegar as mentiras reais do dia-a-dia, precisamos de energia para desconstruir este lixo todo. Não andamos a flutuar a comer comida de astronauta. Aliás, falando em comida de astronauta, já viram aquela pasta nojenta que eles comiam? Nós merecemos melhor. Se é para ter uma dose de energia concentrada, que seja como deve ser. É por isso que quando eu preciso de um boost de proteína a sério para aguentar estas maratonas de desconstrução, a minha escolha
é a barrinha Billions da Prozis. Isto sim é uma tecnologia espacial, é uma barrinha com várias camadas, texturas diferentes e carregada de proteína. Não é aquela pasta cinzenta da Apollo 11. A verdade é que, quer vivas num globo ou num prato, vais ter fome. E se é para comeres, come bem. Para vocês que fazem parte deste exército que quer a verdade, temos como sempre o nosso cupão. Usem o código de Sousa Viegas no site da Prozis e têm 10% de desconto em tudo, incluindo nestas barrinhas. Deixem a comida do astronauta para os atores da NASA. O problema é que, quando se rejeita toda a autoridade, cai-se no ridículo. E os argumentos que eles usam para provar esta teoria são um exemplo perfeito disso. Eles pegam em réguas, em níveis de bolha, em câmaras com super zoom e acreditam que estão a fazer ciência, quando na verdade estão só a provar que faltaram às aulas de física básica. Se a doença é a desconfiança, os sintomas são para lá de ridículos. A ciência da Terra plana baseia-se num princípio fundamental. Se os meus olhos não veem, não existe. É o regresso ao empirismo mais básico, o homem das cavernas. Eles armam-se em cientistas, com réguas, níveis e as tais câmaras e vão para o terreno provar aquilo que eles já decidiram que é verdade. O argumento-chave deles é este. A água encontra sempre o seu nível, é plana. Pegam no famoso Bedford Level Experiment, uma experiência do século XIX num canal em Inglaterra. Apontam um laser a um telescópio ao longo de 6 milhas, algo em torno de 9 km de água, e dizem: vejam, eu consigo ver o barco do outro lado. Se a Terra fosse curva, o barco devia estar escondido atrás de metros de curvatura. É uma lógica de tasca. É a lógica de quem se esqueceu de um detalhe chamado atmosfera. Eles ignoram propositadamente a refração atmosférica. A luz não viaja em linha reta perfeita no ar, especialmente perto da superfície, onde as camadas de ar têm temperaturas e densidades diferentes. O ar mais denso curva a luz, fazendo com que objetos que estão distantes pareçam estar mais altos do que eles realmente estão. É uma miragem ligeira. Eles acham que estão a fazer ciência, mas estão apenas a medir o quão torta é a luz. E o mais saboroso disto tudo é que esta experiência já foi completamente humilhada no século XIX. Um cientista a sério, o Alfred Russel Wallace, um tipo que andava a descobrir a seleção natural ao mesmo tempo que o Darwin, fartou-se desta palhaçada. Ele aceitou uma aposta de um destes lunáticos, foi ao mesmo canal e fez o teste como deve ser. Em vez de olhar rente à água, ele elevou os marcadores e o telescópio e demonstrou, sem sombra de dúvida, que a curvatura existe. Claro que o terraplanista que o desafiou não só não lhe pagou a aposta, como passou o resto da vida a processá-lo e a ameaçá-lo em tribunal. Já nessa altura, os factos não interessavam rigorosamente nada para esta gente. Depois temos o clássico: eu não vejo a curvatura num avião. Claro que não vês. Estás a olhar para o horizonte pela janelinha de um avião. O teu campo de visão é minúsculo. É como pôres uma formiga em cima de uma bola de futebol e perguntares-lhe se a bola é redonda. Para a formiga, o mundo é plano. A escala da Terra é tão maciça que para o teu olho nu, o horizonte vai parecer plano. E claro, o meu argumento favorito: os raios de sol a sair das nuvens provam que o sol é pequeno e local. Sabem aqueles raios bonitos, os raios crepusculares? Eles dizem que se o sol estivesse a 150 milhões de quilómetros, os raios chegavam cá todos paralelos. E como nós os vemos a abrir a partir de um ponto na nuvem, isso prova que o Sol está logo ali, a uns milhares de quilómetros, como um holofote. Isto é adorável. Chama-se perspectiva. É exatamente o mesmo princípio de olhar para uma linha de comboio. Os carris são paralelos, mas parecem juntar-se ao longe, no ponto de fuga. Os raios de sol são paralelos, mas como estão a atravessar buracos nas nuvens, a perspectiva faz com que pareçam divergir de um ponto. É preciso um nível de ginástica mental verdadeiramente olímpico para chegar a estas conclusões. É preciso uma falta de foco gritante na realidade. E francamente, é isso que falta a esta gente. Foco. Foco no que é real, no que é importante. Perdem-se em buracos de coelho no YouTube a medir sombras e a ver vídeos de lasers e esquecem-se de viver a vida real. É por isso que eu uso a minha própria t-shirt, um lembrete para mim e para os outros do que é preciso fazer. Focar. Não basta saber a verdade, temos de a vestir, temos de andar na rua e mostrar que não temos medo de dizer o óbvio, que não temos paciência para quem anda com a cabeça na lua. E esta é a melhor forma de apoiar diretamente o canal, para continuarmos a fazer este trabalho. Se queres irritar um lunático só por estares a existir, visita a minha loja, o link está na descrição. Veste a verdade. O problema é que esta ciência de régua e esquadro, esta obsessão pelo microdetalhe visual, parece uma coisa moderna, parece uma estupidez que só podia ter nascido
Na internet, nos fóruns do Reddit. Mas é aqui que se enganam. Esta não é uma teoria nova, é um panfleto reciclado do século XIX. E no próximo capítulo, que será exclusivo para membros, vamos rasgar a página do pai fundador disto tudo, o charlatão vitoriano que em 1881 publicou a Bíblia da Terra Plana e que inventou estas experiências que os youtubers de hoje copiam sem saber. Por isso, se queres ter acesso a este conteúdo extra e apoiar o canal, já sabes o que fazer. Clica no botão tornar-se membro aqui em baixo. Para os restantes, saltamos o século XIX e vamos diretos ao século XX. Porque a Terra plana é só o aperitivo, o prato principal da conspiração é outro. Muito bem, já vimos que a ideia da Terra plana não nasceu ontem, mas sim da cabeça de um vigarista vitoriano. Mas se a Terra plana é o aperitivo da conspiração, a farsa da aterragem lunar é o prato principal. As duas teorias andam de mão dada, porque pensem bem, se a Terra é plana e está debaixo de um domo, então é impossível ir à Lua. Logicamente, a NASA teve de falsificar tudo. E é aqui que eles saem da ciência da régua e do esquadro e entram na análise forense de fotografia. Transformam-se todos em especialistas de Hollywood e começam a gritar para o YouTube: foi tudo filmado num estúdio, provavelmente pelo Stanley Kubrick. E quais são as provas irrefutáveis deste crime? São sempre as mesmas há 50 anos. Primeiro, a bandeira americana estava a abanar. Não há vento na Lua, vê-se perfeitamente. Isto é de uma ignorância de loucos. Claro que não há vento. É por isso mesmo que a bandeira tinha uma haste de telescópio horizontal enfiada no topo, para ela não ficar pendurada como um trapo molhado. E porquê é que ela se abanou? Porque o Neil Armstrong acabou de espetar no chão. É física básica, inércia. Ele torceu a haste para a fixar, a bandeira, que é de nylon leve, ganhou movimento. Como não há resistência do ar para a parar, ela continuou a mexer-se e a enrugar-se durante algum tempo. Segundo, as sombras não são paralelas. Numa foto, o astronauta faz sombra para um lado e a pedra faz sombra para o outro. Isto prova que havia vários holofotes de estúdio. Isto chama-se perspectiva. De novo, o Sol é a fonte de luz principal. Sim, mas não é a única. A luz do Sol bate no chão lunar, que é cinzento claro, e bate na própria Terra, que estava lá em cima, um gigante azul, e reflete essa luz para todo o lado. A superfície da Lua não é um buraco negro, é um refletor gigante. Mais, o chão da Lua não é um estúdio plano. É irregular, tem colinas, crateras e pedras. Se eu estiver numa colina, a minha sombra vai projetar-se de forma diferente de uma pedra que está numa cova ao meu lado. É o básico de como a luz funciona num terreno 3D. Terceiro, não se vêem estrelas. O céu está preto, mas sem estrelas. É óbvio que se esqueceram de as pôr no cenário. Ok, esta se calhar aqui é a minha favorita. Sabem porquê é que não se vêem estrelas? Porquê é que vocês não veem estrelas cá na Terra ao meio-dia? Porque o Sol está a brilhar? As fotos da Apolo foram tiradas durante o dia lunar. O Sol estava a iluminar tudo. A superfície da Lua, com o seu pó cinzento claro, e os fatos brancos dos astronautas estavam a refletir luz solar intensa. Para tirar uma fotografia disto sem queimar a imagem, ou seja, sem ficar tudo branco, a câmera tem de estar com uma velocidade de obturador muito rápida e uma abertura muito fechada. As estrelas, coitadas, são pontos de luz muito fracos. Com estas definições de câmara, elas simplesmente não têm luz suficiente para aparecer no filme. É o mesmo que tentarem tirar uma foto de Lisboa com a cidade toda iluminada, ou no meio de São Paulo. Não vais ver nada. A verdade é que todas as provas da farsa lunar não são provas de um estúdio. São provas de que os teóricos da conspiração não fazem a menor ideia de como a física funciona fora da nossa atmosfera confortável. Mas a questão mantém-se. Se a Terra é plana e a Lua é uma mentira, o que é que eles estão a esconder? Para que este esforço todo? O que é que está, afinal, no fim do mapa? E assim chegamos à pergunta de 1 milhão de euros. Para quê? Para que esta mentira colossal? Para que gastar o PIB de um país pequeno a fingir uma corrida espacial, a pagar a todas as companhias aéreas do mundo para mentirem nas rotas e a manter milhões de pessoas caladas durante 70 anos? Qual é o objetivo? É aqui que a teoria deixa de ser só sobre física de tasca e se torna numa fantasia épica. O que é que os terraplanistas acreditam que existe na borda do mundo? Não é o fim, onde se cai para o espaço. Não, o que nós conhecemos como o continente da Antártida não é um continente no fundo do globo. É, na verdade, uma muralha de gelo com centenas de metros de altura que rodeia todo o disco da Terra, como a borda de um prato a segurar os oceanos. E a prova disto? O Tratado da Antártida. Esse tratado internacional, assinado em 1959, que proíbe atividade militar e exploração de recursos e que até limita muito a circulação de civis. Nós, os globistas, ou como os terraplanistas chamam, os glob-glob, olhamos para isto e vemos um acordo sensato para preservar o único
último lugar selvagem do planeta. Eles olham para isto e veem a maior operação de encobrimento da história. Eles acham que a Antártida não é um parque natural, é uma zona militarizada, guardada pelas Nações Unidas. É a patrulha da noite da Guerra dos Tronos, mas com pinguins a impedir que nós, os selvagens, descobramos a verdade e tentemos escalar a muralha. E o que é que está em cima? O domo. O firmamento. Eles acreditam que estamos dentro de uma cúpula sólida, impenetrável, de vidro, cristal ou uma energia desconhecida. As opiniões dividem-se. As estrelas, o Sol e a Lua não são corpos celestes a bilhões de quilómetros. São luzinhas penduradas nesse teto relativamente perto. A palavra NASA, dizem eles, significa enganar em hebraico. O que é mentira já agora. O objetivo da NASA nunca foi explorar o espaço, o objetivo era testar os limites da nossa própria prisão. Aqueles testes nucleares em alta altitude nos anos 50 e 60, como a Operação Fishbowl ou a Operação Dominique, eles acham que não eram testes de armas, eram o exército americano a tentar partir o domo com uma bomba atómica e a falhar miseravelmente. E agora o motivo final, por que esconder isto tudo? A resposta é quase patética. É baseada em uma teologia medíocre. Se a Terra é um disco fechado, um terrário, com uma cúpula em cima, então ela não pode ter surgido de um Big Bang acidental. Se é um terrário, é porque tem um criador. A grande conspiração não é sobre ciência, é sobre Deus. A mentira do globo e do espaço infinito é, segundo eles, a mentira fundamental da elite globalista e satânica, para esconder Deus da humanidade. É para nos fazer acreditar que somos um acidente cósmico, uma poeira insignificante, macacos evoluídos num calhau banal. Porque se formos insignificantes, somos mais fáceis de controlar, mais materialistas, mais hedonistas e mais obedientes ao Estado do que a Deus. No fundo, a teoria da Terra plana é o maior mecanismo de defesa da história. É a revolta de pessoas que se sentem pequenas e sem controlo, a tentar desesperadamente pôr-se a si e ao seu Deus de volta ao centro exato do universo. Não é sobre ciência, é sobre ego. E assim, meus caros, rasgamos mais uma página. A página mais surreal e, honestamente, mais patética da história moderna. O que vimos hoje não foi uma aula de ciência para provar o óbvio. O que vimos foi o diagnóstico de uma doença. A farsa da NASA, seja a Terra plana ou a aterragem na Lua, não é sobre física ou fotografia. É sobre o colapso terminal da confiança. É o que acontece quando as nossas elites e instituições nos mentem, vezes sem conta, sobre as coisas reais. Eles criam um vácuo de credibilidade tão grande que qualquer vigarista do século XIX com um panfleto ou um youtuber com uma câmara e zoom se torna um profeta da verdade. Se este vídeo te ajudou a manter os pés bem assentos na terra e não num disco, já sabes o que tens a fazer. Deixa o teu gosto, subscreve o canal e carrega nesse sino redondinho e não reto. Quero ver os comentários a deitar fumo. Qual é a prova mais ridícula que já ouviste? E partilha isto com aquele teu primo que anda a ver vídeos de mamutes na Antártida. E claro, segue-me nas outras redes sociais, que a conversa por lá também não é mansa. Aqui a conversa é sem filtros e com a verdade em cima da mesa. Esta é mais uma página rasgada da história da humanidade, onde provamos que a maior conspiração não é a da NASA a esconder um domo, é a da preguiça intelectual que nos tenta esconder a realidade.